Olá, meus meninos do primeiro ano, tudo bem? Seu tio está ensinando para vocês o humanismo. Para você acompanhar junto com seu tio, eu queria que você fosse lá na apostila 2, da página 57 até a página 59. A gente está vendo o maior escritor do humanismo, que é um cavalheiro chamado Gil Vicente. E nós vimos que o Gil Vicente fazia teatro ali no século XV, século XVI, 1400 e tanto, 1500 e pouquinho. E ele fez dois tipos de peças teatrais: as peças narrativas e as peças alegóricas. As peças narrativas têm como exemplo a farsa de Inês Pereira, que a gente viu na última aula. E hoje seu tio vai dar um exemplo de uma peça alegórica. Alegórica que possui alegoria, que são alguns personagens que não existem na vida real. E umas situações também que não existem muito na vida real. Então nós não vamos ter uma narrativa, sabe aquela coisa toda, tempo cronológico, começo, meio, fim e tal. Não. Nós vamos ter uma peça que é assim: o personagem entra, faz a sua parte, sai, não volta mais, depois vem outro, faz sua parte, vai. Agora, o interessante é que são alegorias mesmo, porque os personagens são almas. Almas é pessoas que morreram e estão aguardando o seu julgamento. E os personagens que não são almas que estão aguardando o julgamento são um anjo e o diabo, que estão ali para julgar aquelas almas. Aquelas pessoas que morreram agora são almas. Eles estão num rio mítico. Nós não sabemos exatamente que lugar é aquele. Tem um rio. Então veja que o espaço não é bem marcado, né? Então a gente foge completamente daquelas regras que a gente viu de ação, tempo, espaço, de uma narrativa. Por isso que essa peça ela não é uma peça narrativa, mas ela é alegórica. O espaço é mítico, não existe esse rio. A gente imagina um rio onde vão ter duas barcas, uma do anjo, uma do diabo, contendo evidentemente o anjo e o diabo dentro delas, e essas pessoas na beira ali daquele rio esperando para serem julgadas. Aquelas almas, tudo alegoria. Então veja que não vai ter tempo cronológico, veja que não vai ter espaço aberto e fechado, porque não está marcado, é um espaço mítico. E veja que as personagens são alegorias, não tem contato com a realidade, né? Mas a peça é maravilhosa, engraçadíssima, toda ela feita em redondilha maior, 7 sílabas poéticas, muito organizada formalmente, e o Gil Vicente muito crítico a todas as instituições sociais daquela época. Por isso as personagens são retas. Tudo bem? Vamos à história. Era uma vez um rio. Um rio, não se sabe onde, mas esse rio, ele estava ali em volta dele, ali na margem do rio, algumas almas. E essas almas estavam aguardando para serem julgadas, porque eram pessoas que tinham morrido. E de repente escuta-se um barulho de uma barca se aproximando, um barulhinho na água, e de repente vê-se um anjo numa barca branca, linda, um anjo muito sério. Se aproxima ali daquela margem e olha para as pessoas. Não muito tempo depois, uma barca vermelha, colorida, agitada, barulhenta trazia o diabo, rindo, engraçadíssimo, muita luz. E ele vinha acompanhado, tinha um companheiro dele que estava ali junto na barca. E de repente a barca do diabo e a barca do anjo estão naquele cais, esperando para julgar aquelas almas. E uma a uma elas serão julgadas. Quem chega primeiro? Um fidalgo. E esse fidalgo, ele vem acompanhado de um cavalheiro que lhe trouxe numa cadeira maravilhosa e está carregando a sua capa maravilhosa. Fidalgo é um homem da nobreza, um nobre. E o fidalgo, evidentemente, que já vai entrando na barca do anjo, e de repente o anjo fala: opa, opa, por que a senhora acha que vai entrar aqui na minha barca? E o fidalgo diz: ora, eu comprei muitas indulgências, imagina, gastei muito dinheiro com a igreja, ia sempre às missas, mandava dinheiro para os padres, comprava as minhas indulgências, meus terreninhos no céu. O anjo disse: aqui não, boneco, o senhor é um pecador e o seu lugar é na barca do diabo. Pois ele diz: o que você há de fazer? Mas antes o anjo perguntou: quem é esse cavaleiro que veio segurando seu capote aí, sua capa? Ele diz: morreu para carregar minha capa, minha cadeira. E o anjo fala: pelo amor de Deus, moço, volta para a terra, você não tinha nada que ter morrido com esse sujeito.
Olha como parece o Alto da Compadecida. Estão vendo a inspiração aqui? E nisso, o fidalgo vai para a barca do diabo e o diabo fala, pode entrar, meu amigo, vamos para o inferno. E o fidalgo diz, quem é essa mulher que está me levando? E o diabo fala, mas eu não sou mulher. E dá risada. Veja aí que há, né, uma certa malícia naquela ideia de dizer, o diabo tem um companheiro com ele ali na barca, estranho. Muita crítica. E de repente vem o que a gente chama de onzeneiro, que hoje em dia seria chamado de agiota. O que seria um agiota? Um sujeito que empresta dinheiro a juros altíssimos para quem está precisando de dinheiro, depois passa a vida inteira no pé dessas pessoas cobrando juros escorchantes e abusivos. E o agiota pensa que vai conseguir entrar na barca do anjo, porque sempre participou de muitas missas, rezava sempre, todos os dias santos ele participava dos encontros da igreja, mas o anjo diz, você roubou muita gente, meu querido. Pode ir para a barca do inferno. E lá vai o onzeneiro, o agiota. Em seguida chega o parvo Joane, ou Jeane, dependendo da tradução que a gente lê o livro. O parvo significa uma pessoa sem malícia, meio bobinho, assim e tal. E o parvo já foi indo para a barca do diabo e dizendo, eu não fiz nada que prestasse nessa vida, precisei roubar para comer. Olha o Alto da Compadecida de novo. Fiz muita malandragem, muita sacanagem. E o anjo disse assim, mas você fez porque essas pessoas que estão aqui roubaram de você, sacanearam você. Você não merece ir para o inferno, não. Vem comigo, você vai para a barca do anjo, você vai para o paraíso. E o parvo fica ali junto com o anjo, inclusive debochando um pouco das pessoas que não conseguiram seu lugarzinho no céu. Em seguida, chega um sapateiro. E o sapateiro já vai entrando na barca do anjo, quando o anjo fala, como é que o senhor acha que o senhor vai entrar aqui? O senhor que fazia sapatos e cobrava tão caro das pessoas, o senhor não tem o direito de ir para o céu, não. Pode ir para a barca do diabo. Ele não se faz de rogado, vai para a barca do diabo e fala, tem um lugarzinho para mim, mas eu estou levando todos os meus instrumentos para a produção de sapato lá no inferno, então quero continuar ganhando uma graninha. E ele acaba entrando na barca do inferno. Em seguida, um frade, representando a Igreja Católica, mas não toda a Igreja, apenas aqueles que não cumpriam as obrigatoriedades com o clero. E esse frade foi acompanhado de uma moça chamada Florença. E o anjo pergunta, mas o senhor não cumpriu as ordens de um padre de não ter envolvimento, de manter o celibato, de não ter envolvimento sentimental nenhum, e trouxe essa moça? Ele fala, bom, fraquezas da carne. E o anjo diz, então suas fraquezas vão ser resolvidas no inferno. E manda aquele padre específico, era uma crítica à igreja, à parte da igreja, que não respeitava os preceitos da Igreja Católica. Em seguida, Brígida Vaz, uma alcoviteira. Lembra lá na Inês Pereira? A alcoviteira é aquela pessoa que fica arrumando casamento umas para as outras, etc. E a Brígida Vaz era danadinha, porque ela arrumava umas moças que eram muito jovenzinhas e que ela pegava até para criar. E eram mocinhas mesmo, 11, 12, 13 anos. E sabe para quem que ela arrumava? Para os padres da Igreja Católica. E aí ela disse, mas eu fiz tanta coisa bacana para os padres, o senhor não vai me deixar entrar no céu? E o anjo diz, imagina, a senhora ficou doida? Por favor, a barca do inferno. E lá vai a Brígida Vaz, sem antes ter deixado de cantar o anjo, para você ter noção da capacidade da dona Brígida. Depois vão chegar 2 burocratas. O que a gente poderia imaginar hoje um juiz, um advogado, que na verdade seria um corregedor e um procurador. Esses benditos tentam, evidentemente, com todo o seu palavrório, ir para o céu. Mas o anjo diz, vocês cometeram tantos erros. Por favor, acompanhem o diabo. De repente chega um judeu e o anjo diz, comigo não vai. E o diabo diz, comigo também não. Naquele tempo, os judeus não eram aceitos no reino de Dom Manuel I. Então eram muito mal vistos. Mas ali o Gil Vicente, na verdade, está fazendo uma grande crítica àquela decisão do rei Dom Manuel expulsar os judeus de Portugal. E o judeu não é aceito em nenhuma das duas barcas. E por fim, chegam 4 cavaleiros que brigaram contra os mouros, os árabes, que tinham invadido Portugal e a Espanha naquela época. E o anjo diz, vamos cantar a glória desses guerreiros que mataram em nome de Deus. Por fim,
o judeu acaba conseguindo uma tábuazinha que é amarrada junto da barca do diabo e ele vai sozinho naquela tábua sendo puxado pelo barco do diabo. E todos vão cantando a maravilha e a glória dos cavaleiros católicos que lutaram contra os mouros. Perceberam o que é uma peça alegórica? Essa é a delícia do Gil Vicente. Evidentemente que é muito engraçado o texto, é cômico, sutilmente cômico, né? A gente está falando de comédia de Gil Vicente, mas com muita moralidade. Ainda um pezinho na Idade Média e um outro pezinho no Renascimento, na Idade Moderna. Isso é o humanismo de Gil Vicente, ok? Um grande beijo.